Pode seguir. Perfeito, perfeito. Como eu dizia, né, o Fluminense teve um desempenho muito instável em clássicos nesse primeiro momento do ano, nessa Taça Guanabara. Perde para o Botafogo que vinha de um momento de inatividade, e vence o Vasco num jogo de pobreza técnica. Claro que o resultado é valioso, mas acho que o recado que fica é de um Fluminense que tem tido dificuldades para se impor contra as equipes consideradas fortes aí do campeonato. O Volta Redonda, por exemplo, que é o atual líder da Taça Guanabara, foi um time que deu muita dificuldade para o Fluminense. Então, creio que esse jogo contra o Flamengo seja talvez a última prova de que o Fluminense, de fato, tem condições de competir nesse campeonato estadual e, claro, provar para o seu torcedor que está num bom momento, que está numa boa fase e que chega forte para essa possível ida às semifinais do Campeonato Carioca. Yuri? Não, com certeza, Yuri. Essa escassez de opções que o Fluminense tem nessa região ali do meio-campo escancara como que isso foi mal planejado pela diretoria. É uma das várias críticas que a torcida tem feito, né? Porque parece que não há uma análise prévia de tudo aquilo que são as complicações normais do futebol. Você perder um jogador por lesão, você perder por uma suspensão. Quer dizer, vocês falaram aí, perdeu o Ganso, perdeu o Renato, vai ter que forçar o Arias no meio, já vai criar uma lacuna nova, que é na ponta. Não tem como substituir um João Arias na ponta, a verdade é essa. Eu concordo com a opinião de vocês, ele é um dos, talvez, 3 melhores jogadores aqui do Brasil, em qualidade técnica, em desempenho. Enfim, mais uma dor de cabeça aí para o Mano Menezes, que durante o último ano testou várias situações ali no meio-campo. Quando ainda tinha o Marcelo, por exemplo, chegou a testá-lo ali, claro, não na função de 10, mas compondo o meio-campo, já daria uma criatividade maior, por exemplo, num jogo como hoje. O Lima também fez muitas vezes essa função, até mesmo fazendo alguns gols decisivos ali. Mas fato é que é uma posição que tem uma carência muito clara, né? O Fluminense não tem muitos desses meias que têm uma capacidade ofensiva de poder, de repente, penetrar no ataque, achar uma bola enfiada decisiva para o jogo, colocar algum atacante na cara do gol. E aí gera já um novo problema, porque o ataque do Fluminense já sofre muito com essa, talvez, incapacidade, não sei se é a palavra certa, mas para definir os jogos, né? E quando você encarece essa alimentação do ataque, você potencializa esse problema, né? Então, enfim, dor de cabeça grande e contra um Flamengo que tem um histórico recente em clássicos que, assim, fala por si só, né? Acho que é a pior dor de cabeça no pior momento possível para esse Fluminense, Yuri. É isso, Yuri. O Flamengo, apesar de não ter, além, claro, dessa especulação do Jorginho, nenhum nome muito forte sendo ventilado na mídia, evidentemente segue no mercado. Como os amigos Gabriel e o Fábio já comentaram, né? O Flamengo já se posicionou no mercado, já trouxe Juninho, também já trouxe o José Boto, também é uma contratação, por assim dizer, e o próprio Danilo também, mas segue ainda tentando povoar principalmente o meio-campo, que de fato é o setor que mais se desfalcou, por assim dizer, no último ano do Flamengo, e esse ano também já começa bem desfalcado. O jogo de hoje, por exemplo, não conta com Arrascaeta e De La Cruz, e muito disso que você falou. O calendário brasileiro ele já é muito grande, muitos jogadores batem essa meta dos 70 jogos, o Flamengo ainda tem o Mundial para disputar nesse meio do ano, então, enfim, é muita coisa para ser levada em conta. O elenco tem que ter opções, tem que ter alternativas ali para o Felipe Luiz. As notícias mais recentes eu acho que até já comentaram, mas sempre trazendo assim a coisa mais atualizada, né? De fato, foi a situação do Gerson, né? Que o próprio Flamengo e o Zenit também agora cedo desmentiram, que não houve nenhuma proposta, não houve nenhuma procura. Foi de fato uma cavada, né? Para tentar conseguir uma renovação. E essa questão do Lohan, que está tendo alguma negociação ainda com o CSKA, né? Olha, Yuri, eu acho que vai passar muito por essa definição da janela, né? Eu acho que essa janela do Flamengo ainda não acabou. Tem até o dia 28 de fevereiro a janela aberta para poder registrar novos atletas. Eu acredito fielmente que o Flamengo ainda deve trazer mais alguém. Até agora, somente Juninho e Danilo como reforços para dentro do campo, né? E, bom, levando em conta também as saídas que o Flamengo teve, Fabrício Bruno, Gabigol, enfim, e possivelmente Lohan também. Então, e o Alcaraz, aliás, também, que vocês comentaram bem aí, perdas que são importantes para a composição desse elenco aí. Eu acho que, dependendo disso, o Flamengo tende a manter esse nível. O trabalho do Felipe, eu acho que é só elogios até aqui. Eu acho que mostra que tem muita capacidade de fazer esse Flamengo competitivo. É lógico que essa questão dos reforços, e até essa do Danilo, do Jorginho que você colocou, podendo chegar no meio do ano, é muito importante pelo seguinte: o Flamengo vai ter nesse meio do ano uma ruptura naquilo que é o planejamento esportivo, porque vai ter que viajar para um outro continente para disputar o Mundial de Clubes, vai ter um desgaste diferente, vai ter toda uma questão de talvez até ter que dividir o elenco, afinal ainda não tem essa certeza de como é que vai ser essa distância de datas do Brasileiro, da Copa do Brasil e até da Libertadores para o início e o fim desse Mundial, mas correndo tudo dentro do planejado, não tendo esse efeito tão forte do calendário e, claro, o Flamengo fazendo aquilo que se espera no mercado.
eu acho que é uma temporada novamente do Flamengo favorito em todas as frentes que vai disputar, Yuri. Olha, Yuri, eu acho que rigidez é a palavra. Eu acho que ele é, de fato, muito convicto daquilo que ele acredita ser o melhor para a condução do futebol do Flamengo. E eu vou na linha dele. Eu acho que um clube como o Flamengo não precisa ter uma sobrecarga de funcionários em determinados setores, o scout sendo um deles. Eu sou muito defensor da tese de que o excesso de informação mais atrapalha do que ajuda, ainda mais quando você fala de um clube que está competindo fortemente em todas as frentes que disputa. Você precisa centralizar as ideias, você precisa ter objetividade nas operações que você faz. Concordo fielmente com essa ideia do Boto. Essa vinda aí, eu vou tentar me arriscar no nome dele, né, cara? Eu vou tentar ler aqui para não falar muito distante disso. É difícil. É difícil, cara. Andriy Shevchenko, que era do Cardiff City, da Premier League. Você falou melhor que eu. Acho que errei um pouquinho, acho que errei pouco, mas enfim. Realmente é uma investida muito acertada. É um cara que tem uma experiência num cenário europeu, que certamente tem credenciais interessantes, que tem uma experiência valiosa para trazer para esse departamento de scout. E a gente observa no futebol brasileiro nos últimos anos a importância do scout. A gente tem times como, por exemplo, o Palmeiras, que encontra oportunidades de mercado constantemente, reforça o seu elenco objetivamente, não à toa, está competindo frequentemente pelas grandes frentes do futebol nacional e internacional. Então você reforçar esse setor, até o próprio Flamengo, né? Tem alguns bons exemplos aí. Você reforçar esse setor, eu acho que é fundamental. A linha de pensamento do Boto, você trouxe um bom exemplo dele, né, na coletiva aí, dele ser realmente um cara muito certinho, muito rígido. Chato. Chato, realmente. Eu acho que vale, para um clube do tamanho do Flamengo, vale você ser um pouquinho chato, sim, Yuri. Com certeza, Yuri. Os clássicos cariocas, no geral, assim, têm essa característica. Sempre são muito equilibrados e acho que é isso que você colocou, não importa a fase, né? A gente teve o Fluminense ano passado, durante a suma maioria do campeonato, brigando para não cair. Flamengo no pelotão de cima e ainda assim, clássicos competitivos, mesmo esse em que o Fluminense perde, impôs um bom jogo. E naquele em que o Fluminense vence, natural que tenha também tido uma boa partida. Então, acho que passa justamente porque é um jogo que ganha um ar diferente, né? Eu acho que para os dois lados, e é o clássico, assim, pro Flamengo e acho que pro Fluminense também, né? Institucionalmente é aquele que mais mexe com a torcida, certamente mexe com a diretoria, com os jogadores. Acho que tudo isso pesa para que sejam sempre jogos muito equilibrados. Esse histórico geral do confronto gera uma falsa impressão, né? São 20 jogos. Para algumas pessoas pode parecer, caraca, 20 jogos de distância entre o Flamengo vencendo mais que o Fluminense. É muito pouco. Pô, desequilíbrio. Na verdade, não, cara. A gente está falando de eras de futebol em que, de certa forma, você tem um time muito melhor do que o outro, e ainda assim você tem, entre aspas, só 20 vitórias de diferença entre eles dois. E nesse momento recente, o Fluminense deu uma sobrevida muito forte nesse clássico, né? Venceu o Carioca recentemente em cima do Fluminense. Teve esse clássico do ano passado que, como eu já falei, Fluminense brigando para não cair, Flamengo pelotão de cima, Fluminense vai arranca uma vitória. Então, assim, historicamente é muito equilibrado e é como você colocou, é um clássico marcado justamente por essa paridade, seja nas vitórias, seja nas atuações das equipes, enfim, sempre rende jogos muito emocionantes e que fazem a torcida das duas equipes ficarem sempre muito motivadas a virem ao estádio, Yuri. Yuri, eu acho que essa opção pelo Inácio ela é natural. Como você bem colocou, o Thiago Santos não vem passando segurança e natural que fosse substituído. O Ignacio, que foi uma das contratações aí do Fluminense recentemente, tá pedindo passagem. Bom, jogo grande, vamos ver como ele se sai. Defesa é sempre aquela coisa, se o cara não for impecável, fica marcado. E também a opção do Riquelme no ataque, né? Jovem Riquelme, fez uma boa partida contra o Vasco, deu muito trabalho ali para o Lucas Piton na lateral esquerda. Vamos ver se hoje aí contra o Flamengo consegue repetir a pedida, Yuri. Parece que é isso sim, Yuri. Parece que o Gerson vai ser a referência desse meio campo aí do Flamengo. Acho que era, como a gente comentava até aqui no pré-jogo, né, o esperado. Afinal, o Flamengo vem para essa partida sem poder contar com a Arrascaeta e com o Dela Cruz. E, naturalmente, o Gerson seria, digamos que, esse maior responsável, né, pela armação das jogadas aí do rubro-negro. A opção pelo Michael também me surpreendeu, né, porque por aquilo que a gente via aí nos jogos, nos dias anteriores, aliás, ao jogo, parecia que era uma dúvida, mas bacana vê-lo. Acho que é uma opção interessante para esse ataque rubro-negro para essa partida. Bruno Henrique, pelo que eu entendi aqui dessa escalação, será o centroavante, também é uma opção interessante aí colocada pelo Felipe Luiz. E a confirmação daquela zaga que a gente comentava no pré-jogo, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira. Acho que, de novo, a pedida ideal para esse desafio. Vão sendo uma dupla de zaga muito segura, com qualidades e características que tornam esse setor defensivo aí do Flamengo muito seguro. Boa saída de bola, bom tempo de bola, velocidade, enfim.
acho que o Flamengo vem de fato com aquilo que tem de melhor a oferecer, levando em conta, claro, as lesões e desfalques para esse confronto, Yuri. Yuri, é realmente muito preocupante porque, diferente daquela lesão superficial, muscular, enfim, uma lesão no coração pode trazer complicações muito mais severas para a vida do atleta. A gente teve um exemplo nos anos recentes do atacante argentino Sérgio Agüero, que defendia as cores do Barcelona e que teve que se aposentar forçadamente porque não apresentava mais condições clínicas de atuar no esporte em alto nível. A miocardia ela ainda fica um pouco distante, de fato, de um problema que impeça o Paulo Henrique Ganso de atuar profissionalmente mais à frente, né? Mas é lógico que preocupa e, se não for bem tratada, ela pode tornar-se algo mais grave. Então, eu acho que a postura do Fluminense em se resguardar, em tomar o cuidado necessário com o Ganso, é corretíssima, até porque é um ativo do clube, um xodó da torcida. Mas fato é que quanto mais cedo ele voltar, melhor para o campo do Fluminense, né? Porque o Ganso, como a gente comentava aqui no pré-jogo, ele é um jogador que, não só pela sua identificação com a torcida, mas por tudo aquilo que ele joga de futebol pelo Fluminense, faz muita falta. Sobre o Riquelme, é bacana que esteja em campo aí, mesmo que com essa máscara, mostra de fato que está com vontade de jogar. E é isso que o torcedor quer ver, né, Yuri? Yuri, eu acho que faz um bom caso para ser considerado, sim, o grande jogador do Fluminense no ano. Eu acho que o outro que chega firme nessa briga é o John Arias. O Fábio, eu acho que é uma unanimidade, né? Assim, não lembro de jogos ruins do Fábio pelo Fluminense num bom tempo assim. Mas não seria nenhum absurdo dizer isso do Cano, e como você bem colocou, vem de um 2024 em que não conseguiu ter aquele desempenho que se espera dele, vindo de 2023 e 2022, marcando mais de 40 gols na temporada, competindo pela chuteira de ouro internacional. 2024 ficou aquém, eu acho que muito pela proporcionalidade da coisa, a cobrança da torcida começou a acontecer. Começar 2025 com o pé direito, de fato, dá uma confiança a mais. O jogo de hoje eu acho que é um bom divisor de águas, assim, né? Se o Cano consegue ser protagonista do clássico, como ele já foi em outras oportunidades, né? Eu acho que não seria absurdo nenhum colocar ele como o melhor jogador do Fluminense em 2025, Yuri. Darlan, eu acho que o destaque do Fluminense, de fato, é o Germancano, vem de gol marcado em clássico, também um bom começo de ano. E pelo lado do Flamengo, eu acho que o Gerson começou o ano bem e a referência técnica dessa equipe. De forma alguma, Darlan, ainda mais esse calor aqui do Rio de Janeiro, que é um sol para cada um, né? Como a gente costuma dizer aí. O Yuri até trouxe ali a temperatura, né, no começo do jogo, dizia 31 graus, eu acho difícil que esteja só nisso daí. Esse calor aí tá realmente, até como você colocou, aqui na cabine já tá dando essa dificuldade. Ô, imagina Eduardo, no campo ali, esse sol direto na galera. O pessoal da arquibancada também ali, do outro lado também, vai sofrer muito com esse sol durante a partida, Darlan. Darlan, eu vejo como um começo de temporada que poderia ser muito pior do que realmente é. Como o Gabriel colocou no pré-jogo, eu acho que a expectativa do Fluminense, enfim, não era, por exemplo, de chegar agora na 9ª rodada podendo ainda garantir uma ida para a semifinal do Carioca. Fato é que, claro, para o torcedor, se não vencer, não tá bom. E tá certo em ser assim, né? Mas para aquilo que for o planejamento do futebol do Fluminense, a gente analisa os movimentos do clube no mercado, eu acho que o Mano tem conseguido extrair até além do que eu esperava. Em especial esse clássico contra o Vasco, em que o Fluminense merecidamente vence. Então, para mim, positivo, acima da minha expectativa, Darlan. Darlan, eu acho que é um banco de reservas que oferece sim algumas opções que o Mano Menezes pode acionar durante a partida, dependendo daquilo que for o desenho do jogo. Eu gostaria de destacar aqui Facundo Bernal, Keno, Kevin Serna e Lima, jogadores que já foram úteis ao Fluminense em algum momento e que podem agregar no decorrer desse clássico de logo mais, Darlan. Darlan, eu acho que principalmente Danilo, né, contratação recente aí do Flamengo, já fez sua estreia, até já foi campeão, né, da Supercopa junto desse elenco. O Alan também é um jogador que já teve alguma importância aí pro esquema tático da equipe no último ano, Everton Cebolinha, o Luiz Araújo, autor do gol da Supercopa, Juninho também, que está tendo seus primeiros momentos, mas notório que o Felipe Luiz trouxe muita molecada da base para esse jogo, né, vai apostar na prata da casa, Darlan. Eu vou pela sua linha, Darlan, não é meramente um jogo do Campeonato Carioca, é um clássico que vale esportivamente para ambas as equipes, primeiramente do ponto de vista de poder se garantir na semifinal do estadual e, claro, para poder se provar superior ao arquirrival. Começa por aí. É uma particularidade que o Campeonato Carioca e o Paulista carregam, né? De ter grandes equipes disputando sempre, pelo menos 4 daquelas que estão ali em evidência no cenário nacional para cada um dos estaduais. O Carioca não é diferente. Tem Botafogo, tem Vasco, tem Fluminense, tem Flamengo, que estão constantemente na Série A. Botafogo, por exemplo, que vem de título da Libertadores. Flamengo e Fluminense também vencendo recentemente. Então, assim, jogos como esse de hoje, por mais que tornem-se corriqueiros, a gente acaba se acostumando a ver,
eles são muito importantes, não podem perder esse peso pela alta frequência com a qual eles ocorrem, Darlan. Boa tarde, Darlan, pessoal de casa. Como você bem colocou, um jogo muito pegado, muito até truncado em alguns momentos. Fisicalidade vem prevalecendo nessa primeira etapa. A gente esperava, de fato, que o calor fosse sim interferir no desempenho das equipes. Acho que até menos do que eu esperava, mas vem sim interferindo muito naquilo que é a fluidez do jogo e também, claro, a capacidade física. Mas assim, é possível notar que o Flamengo, de fato, está bem mais lúcido do que o Fluminense na partida, criando chances bem mais claras e que geram muito mais perigo ao adversário. O Fluminense tem um pouco de dificuldade para conseguir infiltrar pela última linha do Flamengo. A defesa do Flamengo tem se saído muito bem nos combates individuais e também no posicionamento por zona, né? E acho que vale destacar essa formação de ataque que o Felipe Luiz colocou. No pré-jogo eu comentava que achava que o Bruno Henrique seria, digamos que um centroavante. Na verdade, ficou parecendo como se o Bruno Henrique e o Plata ficassem revezando ali naquela função de central, né? E o Michael abrindo ali pela ponta, entre aspas, ponta, né? O Gerson também abrindo bastante. Eu acho que dá para esperar um segundo tempo mais ou menos nessa mesma premissa. O Flamengo muito mais lúcido, muito mais consciente no seu jogo. O Fluminense eu acho que está conseguindo até triangular bem a bola, mas tem muita dificuldade de conseguir chegar firme ao ataque, muito também por não ter esse meia cerebral à disposição. Vamos ver o que o Mano Menezes tem em mente para conseguir, de fato, mudar um pouco essa dinâmica do jogo e conseguir gerar um pouco mais de perigo para a defesa do Flamengo, o Darlan. Darlan, o meu destaque para o lado do Fluminense é até, chovendo molhado, mas John Arias faz uma grande partida, gera muito perigo ali ao lado direito da defesa do Flamengo, consegue acionar seus companheiros sempre em situações ali de gerar algum perigo. Acho que tem sido o jogador até mais lúcido, não só do Fluminense, mas da partida. Meu destaque pelo lado do Flamengo vai ser o Bruno Henrique. Acho que tem conseguido gerar, de fato, muito perigo para a defesa do Fluminense. Vem se projetando muito bem e até mesmo gerando um pouco de profundidade para esse time do Flamengo. Mas eu queria comentar também sobre a boa partida que vai sendo feita pelo lateral direito Wesley. Vem gerando muito perigo ali pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense e vem sendo uma arma muito importante para esse coletivo do Felipe Luiz, Darlan. Toda certeza, Darlan. A gente sabe que futebol não é ciência exata, a gente sabe que muito pode acontecer, porém, não saindo aqui de campo com a vitória, o Fluminense, de fato, fica muito distante, pelo menos na teoria, de conseguir se classificar para a semifinal do Carioca. Matematicamente falando, o Flamengo, mesmo com empate, também não fica garantido. A verdade é que a pontuação ali nas equipes até a sexta colocação está muito próxima. E a gente vai ter alguns confrontos diretos nessa reta final da Taça Guanabara que podem dar uma mexida muito importante ali nesse pelotão de cima, mas fato é que para o Fluminense qualquer resultado que não for a vitória é frustrante. Para o Flamengo, que ainda vai enfrentar dois adversários diretos nessa disputa, que é o Vasco e o Botafogo, fica um cenário um pouco mais brilhante, mas claramente também não vai ser aquilo que vai satisfazer a torcida, né, Darlan? Com certeza, Darlan. O Volta Redonda que fez um começo, na verdade, até agora no Campeonato Carioca, mostra que está longe de ser aquele time inofensivo que até, por exemplo, no ano passado foi para o estadual, tanto que nem classificou para a semifinal e até por isso não está na Copa do Brasil desse ano. Volta Redonda que venceu o Botafogo, fez um bom jogo contra o Flamengo, apesar da derrota, e conseguiu um empate com o Vasco, venceu o Fluminense também, já fechou o confronto com os 4 considerados gigantes aqui do estadual. É um jogo para ficar de olho nessa rodada também, né, Alves? Com certeza o Nova Iguaçu que foi o vice-campeão da última edição, né? Nessa atual edição conseguiu resultados interessantes contra o Botafogo, contra o Vasco, e aí, agora, contra o Volta Redonda, vai ter um teste muito importante, até porque para o Nova Iguaçu é muito interessante vencer esse jogo para poder se garantir pelo segundo ano seguido na semifinal. Para o Volta Redonda, vencer, ainda mais com esse resultado aqui de hoje, significa a manutenção da liderança. Então, jogo em que as duas equipes tendem a dar tudo de si pelo resultado, Darlan. Com certeza, Darlan. Chegaram a liderar o campeonato por mais ou menos 5 rodadas, estavam invictos desde agosto do último ano, foram derrotados a última vez, salvo engano, contra o Audax pela semifinal da Copa Rio, né? Que é um torneio para equipes que não estão disputando aquelas coisas maiores que o futebol carioca pode oferecer. Inclusive, venceu essa competição, o Maricá, foi um dos motivos para que conseguisse ter subido para a elite. Mas, assim, seguro dizer que é a surpresa do campeonato, por tudo aquilo que se esperava que eles poderiam entregar dentro do campo. Não fizeram contratações muito vibrantes. O técnico que comanda a equipe também não é alguém, digamos assim, com nome. Então, ver como as coisas aconteceram, o encaixe que a equipe teve, de fato, foi a grande surpresa. Mas, assim como a gente vê em outras equipes até maiores, sofreram com a derrota, né? A derrota para o Vasco, lá em São Januário, por 1-0, parece que foi o que entornou o caldo, né?
Desde então, a equipe não conseguiu ter aquele desempenho que a gente viu no começo do Carioca, que até venceu o Botafogo no Newton Santos. Mas, certo, que uma equipe que mostrou, nunca é uma equipe que você possa fechar o olho para ela, Darlan. Com certeza, Darlan. Eu tentaria encaixar o Lima de alguma forma nesse time. Acho que ele poderia fazer essa função mais cerebral. Claro que não é a função de origem dele, mas é dentre esses jogadores, entre time titular e reserva do Fluminense, que eu vejo com o melhor potencial de entregar isso, até para poder soltar um pouco mais o Arias na ponta. O Gabriel falou no pré-jogo que a melhor forma do Arias jogar é na ponta direita. Eu concordo plenamente. Você não tê-lo na ponta direita é um desfalque muito grande. Então, eu tentaria trazer o Lima para esse time. Aí, de fato, quem eu tiraria é difícil dizer, porque essa parte da frente do Fluminense ela parece muito bem encaixada. Acho que o elo mais fraco seria o Canóbio, mas... Enfim, vamos ver o que o Mano pode ter de criatividade aí nessa possível substituição, Darlan. Agora do Flamengo, Matheus Cunha, Daniel Salles, Danilo, João Vitor, Cleiton, Ayrton Lucas, Alan, Pablo Lúcio, Matheus Gonçalves, Everton, Cebolinha, 7, Luiz Araújo, 23. Juninho, você, se fosse Felipe Luiz, trocaria? Definitivamente não, Darlan. Eu vi uma galera Que cornetando. isso? Polêmica. Não trocaria. Eu vi uma galera cornetando o Bruno Henrique, falando que teve um primeiro tempo abaixo, mas assim, o Bruno Henrique é o rei de clássicos, né? Você não pode subestimar um cara como esse. É lógico que se ele mantiver o desempenho abaixo, aí eu já pensaria, por exemplo, em trazer o Juninho para esse jogo, que é o centroavante de origem que está à disposição do Felipe hoje. Mas, assim, pelo que o Flamengo produziu e por aquilo que pode produzir, em especial falando do Bruno Henrique, que tem esse potencial de decidir um clássico, eu não trocaria ninguém. Eu manteria o time como está, mas ficaria sentindo a temperatura e não demoraria a trocar se fosse necessário, ô Darlan. E o Danilo? Será que vai ganhar minutagem nesse jogo, nesse clássico? Olha, Darlan, vai depender muito daquilo que a zaga do Flamengo produzir. A lateral direita, eu acho difícil que o Felipe coloque o Danilo na lateral direita, a não ser que faça uma vantagem bem larga de gols e uma possível vitória, e já no momento final ali queira trazer para jogo, para sentir o clima e tal. Porque você tira o Wesley e coloca o Danilo na lateral, você muda completamente a característica. E eu não acho que seria uma decisão inteligente do Felipe. A zaga, também não vejo esse espaço para ele jogar. Acho que é uma partida bem tranquila do Pereira e do Ortiz. Mas vai depender realmente disso. Ter essa vantagem bem larga de vitória, possivelmente. E trazer o Danilo para ter um pouco dessa minutagem no clássico, Darlan.